É simplesmente assim mesmo. Vamos participar de uma missa lá na paróquia de Santa Rita, uma missa privada. Convidados a participar com meu amigo Padre Adailton. E depois vamos para casa, aqui em Nova Iguaçu mesmo. Estamos aqui numa região onde eu vou entrar por dentro para sair no arco rodoviário. Estamos aqui preocupados com o trânsito, porque tem que fazer a volta aqui no meio da curva, é a entrada. Então vamos voltar um pouquinho. Lembrando que hoje é domingo, o quinto domingo da quaresma. É o dia que o Senhor fez para nós. Celebramos o Evangelho de João, capítulo 11, versículos do 1 ao 45, né, ao 44. Bom, é o capítulo inteiro. Interessante que nesse Evangelho existe a questão do conflito entre a vida e a morte, entre a realidade de uma comunidade presa às amarras da morte e uma comunidade desesperada, pois acabou a esperança. Aqui nós temos pelo menos 4 personagens, né, podemos dizer assim, né, Marta, Maria, Jesus e Lázaro. O interessante é que Marta e Maria são as duas que estão lá, o irmão já morto há mais de 2 dias, e o interessante é que elas ficam desesperadas, mas apelam para Jesus. Apelar para Jesus é algo que nós temos que fazer diariamente, é algo que temos que fazer no nosso cotidiano, sobretudo nesse tempo de Covid-19. Estamos aqui proibidos de celebrar as nossas liturgias. Nesse domingo de Ramos, por exemplo, temos aí as nossas comunidades todas fechadas. Nossas celebrações de Semana Santa possivelmente será também em ritmo privado, e nossas igrejas todas travadas, presas, né, por causa da Covid-19, que alguém diz que é apenas uma gripezinha. O Evangelho de hoje, quando traz Lázaro morto, quando Jesus recebe a notícia e os seus apóstolos falam assim: Senhor, tu não vai lá não, que vão te matar. Jesus fala assim: não, mas eu tenho que ir sim, eu tenho que ir. Então os apóstolos decidem ir junto com Jesus, decidem ir junto sabendo que aquilo que pegasse para Jesus pegaria também para eles, assumindo assim a condição de verdadeiro discípulo, de seguidores do Mestre Jesus Cristo de Nazaré, ou Jesus de Nazaré. O Cristo é um título posterior. Este Evangelho que nós estamos contemplando, meditando, este Evangelho que nós estamos lendo nesse dia, um Evangelho longo, um capítulo inteiro, né, do Evangelho de João. João tem 21 capítulos. Antes do Evangelho de Lázaro, da morte, de ressurreição de Lázaro, nós temos 10 capítulos. E após a ressurreição de Lázaro, nós temos 10 capítulos. Aqui nós temos 2 coisas. Primeiro, nós temos uma revelação que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo se compadece da nossa humanidade. Por isso Jesus chora. Sabe, quando Jesus chora, não é porque ele está desesperado, como alguns tentam trazer para nós. Ele revela a profundidade da falta de fé do humano, da falta de fé daqueles que se dizem tão próximo da lei, do Torá, dizem tão próximos da verdade da vida. Jesus não quis reunir a multidão para fazer uma celebração onde ele ia fazer um milagre, como alguns pastores, alguns fazem. Jesus, ele vai no privado, no reservado, conversar com as irmãs. E no reservado ele traz às irmãs uma novidade: eu sou a ressurreição e a vida. E aqui as meninas, né, as irmãs Marta e Maria, trazem para Jesus uma certeza, uma profissão de fé apresentada no Novo Testamento, uma profissão de fé aonde diz o porquê, a motivação maior
para este evangelho. Pois, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando, na verdade, Jesus nunca esteve fora. Jesus nunca esteve fora. Aqui revela a profundidade de uma amizade, a profundidade do carinho, do respeito, da vida que nós devemos levar uns para com os outros. Deus nunca se fica em silêncio. Uma oração de um dos papas, Papa João Paulo II, ou São João Paulo II, se eu estiver errado, me desculpem aí os conhecedores das histórias do Papa, quando ele pergunta para Deus o porquê do silêncio no caso da mortalidade, do assassinato, do Holocausto de Auschwitz, ou melhor, toda a Segunda Guerra Mundial. O Papa, quando faz essa pergunta para Deus, é uma pergunta que nós fazemos também hoje, diante dessa epidemia, pandemia do Covid-19. Nós queremos que Deus se manifeste, nós queremos que Deus fale, nós queremos que Deus tome um partido, tome um lado. Mas nós mesmos não conseguimos tomar uma posição. Ficamos aqui no Brasil, sobretudo no Brasil, com a realidade do vai funcionar, vai abrir ou não vai abrir. E a frase, o Brasil não pode parar, a economia vai quebrar, o sistema não vai suportar, é a frase que nós entramos em conflito. Nós queremos que Deus fale, e Deus também quer que nós tomemos um partido, tomemos uma posição. Todos que eu conheço que dizem, eu não prefiro não opinar, porque eu não quero saber, eu tenho dívidas para pagar. Todos que eu conheço falam, não, é melhor fechar, porque fechado a gente evita o vírus. Quando, às vezes, as duas orações são feitas. Eu rezo, eu oro, eu falo com Deus, pedindo que Deus me conceda a graça da vida digna. Me conceda a boa nova, aonde eu possa celebrar, aonde eu possa rezar, aonde eu possa cantar, aonde eu possa viver este evangelho. Este evangelho que nós acreditamos, este evangelho que nós defendemos, este evangelho que, de verdade, ele traz para nós duas novidades que nós não queremos saber. Primeiro, Deus vai agir quando você trouxer Deus de verdade para a sua vida. Deus vai agir quando de verdade trouxermos para a nossa realidade o projeto de Deus. Não meu projeto egoísta, não minha vontade extrema, não minha preocupação com dívida. O evangelho de hoje traz Jesus para a realidade da morte de Lázaro. Lázaro, morto, representa uma comunidade trancada no comodismo. A diferença entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Jesus são duas. A primeira é que Lázaro sai do túmulo ainda amarrado à situação de morte, com a mortalha, com um sudário no rosto, ainda travado pela morte. E nós somos chamados de uma forma muito plena a trazer, a levar, a compartilhar, a fazer com que este homem, esta mulher, esta pessoa que nós estamos resgatando da morte, possa viver. E aí nós podemos dizer, milhares de homens e mulheres que estão amarrados à morte do vício, da droga, de uma relação tóxica, relação de casamento, ou mesmo de namoro, sei lá, tóxica, aquela relação que faz você sofrer mais do que você ser feliz. E a nossa obrigação é ajudar esta pessoa a sair do túmulo. A nossa obrigação é trazer para a vida, tirando as amarras da morte
desta pessoa. Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa determinação, essa é a nossa realidade hoje. O Evangelho de hoje traz para nós essa boa nova. Somos convidados a fazer o reino de Deus acontecer, não com nossa própria vontade, porque nós somos limitados, mas na vontade de um Deus de amor, na vontade de um Deus que nos faz viver, não uma vida simples, não uma vida qualquer, não uma vida aonde ela perde o seu sentido de ser por causa do nosso egoísmo, não uma vida simplesmente abandonada no nosso próprio ego. Por isso, este evangelho de hoje, quando fala da mudança de atitude, ele está falando que se faz necessário nós, Jesus quando fala para a família de Lázaro, vai, desamarre, deixe ele viver. Nós às vezes, quando alguém vive em nossas vidas alguma situação de morte, de pecado, nós ficamos o tempo todo martelando, trazendo à tona este pecado. O interessante ainda que este evangelho traz para nós ainda outra novidade. Lázaro ressuscitou. Lázaro, ele traz para a realidade uma experiência de morte. E nós que não vivemos a experiência de morte, costumamos julgar, costumamos atrapalhar e queremos dizer para o outro como tem que viver a nova vida. Lázaro, diferente de Jesus, a segunda observação, ele ressuscita, mas volta a morrer depois. Lázaro, ele traz consigo ainda o peso da falha. Mesmo que Jesus não ressuscite, mesmo que nós experimentemos a nova vida do Evangelho, nós ainda estamos presos à nossa condição de homens e mulheres humanas e humanos. Nós somos homens falhos, seres humanos capazes de fazer muitas coisas erradas, mas a capacidade de ressuscitar, a capacidade de sair da morte também é nossa, dada por Jesus nesse Evangelho. O que mais deixa a gente encantado neste Evangelho, além disso, é a condição que Jesus coloca. Eu sou a ressurreição e a vida. E a profissão de fé, quando diz que eu creio, Senhor. Mas o mais interessante é que as irmãs não ficam lá na família lamentando. Vai ao encontro do Senhor Jesus. Vai ao encontro de Jesus para com ele poder ressuscitar. Nós temos em nossas comunidades muitas pessoas que vão ao templo, que vão às igrejas, que se fazem presente em celebrações, em missas, por causa do padre, por causa do pastor, por causa do músico, e esquece que a motivação maior é Jesus. E nesse tempo de Covid-19, Jesus vem até a gente, vem até nós para nos ressuscitar. Jesus está indo ao encontro da família de Marta e de Maria. Está indo de encontro à família de Lázaro. Nossa preocupação hoje com a economia, com a doença, com a dor de não poder sair, com o desespero do endividamento que estamos entrando, experiência minha pessoal, essa experiência nossa que nos deixa preocupado não pode nos cegar
no âmbito da fé. Não pode nos atrapalhar a dar o testemunho coerente daquilo que Jesus fala no Evangelho de Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas mais lhe serão acrescentadas. Buscai primeiro viver a boa nova do Evangelho na sua plenitude. Não viver uma boa nova mais ou menos. A gente quando entra nesse contexto da boa nova de Jesus, nós temos algumas situações de vida que nós não queremos aceitar. Particularmente, sofremos quando nós escolhemos Jesus Cristo. Queremos um Jesus glorioso, um Jesus de ressurreição, mas esquecemos que o Jesus de ressurreição é preciso passar pela o Cristo da cruz, o Cristo da crucificação. O Papa Francisco, na sexta-feira, na bênção Urbi et Orbi, diante da Praça de São Pedro vazia, imagina bem um sumo pontífice, um papa, um bispo, um padre, um pai e uma mãe, vendo sua família, a sua casa vazia, não tendo mais as alegrias dos seus netos, as alegrias dos seus filhos, por causa de um vírus que veio da China, que veio da Itália, que veio dos Estados Unidos, que veio de algum lugar. Imaginemos alguém atribuindo isso a um Deus castigador, a um Deus que nos ama, a um Deus que quer a gente feliz, a um Deus que não se preocupa com as nossas escolhas, que valoriza o nosso viver. Um Deus que, querendo ou não, precisa que nós continuemos online, offline, aqui na rede social, aqui no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, em todos os lugares, anunciando esse projeto, que não é um projeto particular, pessoal, excludente. É um evangelho onde a boa nova dele envolve escolher a vida, e a vida plena, uma vida onde o amor impera, onde o amor é mais importante. Por isso somos convidados de uma forma muito sutil, comunicar a vida, trazer para a realidade a vida, não uma vida que vai ser perdida, mas uma vida imortal, que aqui é anunciado nesse evangelho do capítulo 11 de São João. Uma vida que vai além desta vida que nós temos, uma vida que vai além das dores, dos sofrimentos que nós vivemos. Que Deus possa nos ajudar a testemunhar, a valorizar, a trazer para o mundo o evangelho pleno da Boa Nova. Deus nos abençoe e nos ajude. São exatamente agora em nosso relógio, eu não sei, deve ser 8h30, não sei, agora eu estou sem relógio, ó. Relógio eu deixei em casa. Né? Mas eu vou dizer pra vocês a hora já, quer ver? Daqui a pouco eu digo, não dá pra ver. Ah, tem aqui, olha aqui, ó, 8h45. Ah, meu Deus do céu, esqueci que tem relógio aqui no carro. Obrigado a vocês aí pela companhia. Estamos chegando já em Nova Iguaçu. Eu sou o Daniel Nonato. Bom dia. Fé seu sonho, tem que nunca te acreditar que tudo vai acontecer.
Levante as mãos e vai, o homem da cruz a te remir. Olhe no céu e tente ver. Há um Deus à espera de você. Deus à espera de você. Levante as mãos e vai sem